Toda cultura é diferente e cada país tem suas próprias peculiaridades. Como resultado, algo que é comum em uma parte do mundo pode parecer totalmente estranho em outra. Aqui estão algumas coisas que você só encontra no Japão. Número 20. Robôs. A maioria dos países desenvolvidos já abraçou a tecnologia dos robôs, mas o Japão definitivamente está na liderança quando se trata de integrar essas máquinas na sociedade. O país enfrentou um grande problema: uma população envelhecendo rapidamente e uma queda na taxa de natalidade. Para preencher essa lacuna na força de trabalho, o Japão investiu pesado no desenvolvimento de robôs capazes de assumir tarefas para as quais faltam trabalhadores humanos. Hoje em dia não é nada incomum ver robôs de limpeza circulando por casas e escolas, ou robôs de segurança monitorando e patrulhando escritórios e lojas. Além disso, robôs estão cada vez mais presentes em lares de idosos, sendo usados no cuidado de pacientes com demência, que muitas vezes reagem de forma positiva à sua presença. Enquanto algumas pessoas temem que os robôs estejam substituindo os trabalhadores, no Japão eles parecem estar complementando a força de trabalho humana em vez de tomar seus empregos. Mas os robôs não são apenas ferramentas de trabalho. Eles também estão se tornando companheiros. Muitos idosos os adotam como uma espécie de filho ou neto, chegando até a confeccionar roupas para eles e tratá-los como membros da família. E mais do que apenas amigos, os robôs também estão se tornando parceiros amorosos. Algumas lojas especializadas no Japão relatam que robôs estão sendo comprados como objetos de afeto, provando que há realmente algo, ou alguém, para todos. Se está gostando deste vídeo, aperte o botão de se inscrever e ative o sininho de notificações agora mesmo. Caso contrário, essa centopeia pode rastejar no seu rosto enquanto você dorme. Número 19. A população de Tóquio. Tóquio é uma das maiores áreas urbanas do mundo, com mais de 37 milhões de habitantes espalhados por 218 mil hectares. A cidade é composta por 23 distritos, além de 3 prefeituras na área metropolitana. Só na Grande Tóquio vive 1/4 da população do Japão. Os 23 distritos da cidade são 3 vezes maiores que Yokohama, que tem cerca de 3 milhões e 700 mil habitantes. Parece absurdo pensar que você pode morar na mesma cidade que alguém e ainda estar a quase 1.300 quilômetros de distância dessa pessoa. Tóquio sempre foi a cidade mais populosa do Japão e uma das maiores do mundo. Nos anos 1720, tornou-se a primeira cidade da Ásia a ultrapassar 1 milhão de habitantes. Em 1868, recebeu o nome de Tóquio e no início do século XX já contava com 2 milhões de pessoas. Apenas 40 anos depois, esse número já tinha saltado para 7 milhões. Porém, apesar do crescimento impressionante ao longo da história, hoje o Japão, e Tóquio em particular, enfrentam um declínio populacional. O envelhecimento da população, a baixa taxa de natalidade e a pouca imigração transformaram o Japão em um dos países mais envelhecidos do mundo. Número 18. As crianças limpam suas próprias escolas. Em muitos países, as escolas contam com equipes de limpeza responsáveis por manter os ambientes limpos e organizados. Dessa forma, os alunos podem se concentrar apenas nos estudos, sem se preocupar com a bagunça que fazem. No entanto, no Japão, essa realidade é bem diferente. Os próprios alunos são encarregados da limpeza da escola. A lógica por trás dessa prática é simples: se foram as crianças que sujaram, elas mesmas devem limpar. Afinal, faz sentido que quem causou a sujeira seja responsável por removê-la. Mais do que apenas uma medida para manter a escola limpa, essa tradição tem um propósito educacional profundo. Diversos estudos mostram que um ambiente limpo e organizado melhora a experiência de aprendizado, contribuindo para um desempenho acadêmico superior e maior bem-estar dos estudantes. Além disso, ao fazerem a limpeza diariamente, os alunos desenvolvem um senso de responsabilidade, disciplina e respeito pelo espaço coletivo. Esse sistema, chamado de Osoji, faz parte do currículo da maioria das escolas japonesas e envolve crianças de todas as idades, dos 6 aos 18 anos. Todos os dias, no final do período escolar, os estudantes dedicam cerca de 15 minutos à limpeza de suas salas de aula e áreas comuns da escola. Armados com panos, vassouras e aspiradores de pó, eles garantem que o ambiente fique exatamente como encontraram ao chegar pela manhã. A atividade também proporciona uma oportunidade única de interação social.
Durante a limpeza, os alunos trabalham juntos, cooperam entre si e conversam em um ambiente descontraído. Professores e funcionários da escola também costumam participar, estreitando o relacionamento com os alunos fora da sala de aula. Além de promover a autossuficiência e a colaboração, essa prática ajuda a reduzir os custos operacionais das escolas, já que elas não precisam contratar tantas equipes de limpeza. Ao contrário do que muitos podem pensar, essa tradição não significa que as escolas japonesas não tenham funcionários dedicados à limpeza. Há profissionais encarregados de tarefas mais pesadas, como a manutenção dos banheiros e áreas externas, mas o grosso da limpeza diária fica por conta dos alunos. Para os japoneses, essa prática tem um valor muito maior do que simplesmente economizar dinheiro ou manter a escola organizada. Ela faz parte de uma filosofia de vida baseada na autodisciplina, no respeito ao próximo e na valorização do espaço compartilhado. Enquanto em muitos países as crianças jogam lixo no chão sem se preocupar com as consequências, no Japão, os estudantes crescem com uma mentalidade diferente. Desde cedo, eles aprendem que cada um tem um papel na preservação do ambiente em que vivem. Uma lição que, sem dúvida, levam para a vida toda. Número 17. A vida em apartamentos pequenos. O conceito de casas minúsculas tem se tornado uma tendência global nos últimos anos, mas no Japão, viver em espaços extremamente reduzidos já é uma realidade há décadas. Com cidades superpopulosas e pouco espaço disponível, os japoneses tiveram que aprender a aproveitar ao máximo cada centímetro quadrado de suas moradias. Em grandes metrópoles como Tóquio e Osaka, onde os preços dos imóveis são altíssimos, muitas pessoas vivem em apartamentos de apenas 10 metros quadrados, o equivalente a um pequeno quarto de hotel. Essas moradias, conhecidas como microapartamentos, são projetadas para serem compactas, funcionais e minimalistas. Em geral, contam com um pequeno banheiro, uma cozinha compacta e um único cômodo que serve como sala de estar e quarto. Como o espaço é extremamente limitado, a mobília precisa ser versátil. Por isso, muitos moradores optam por usar futons em vez de camas tradicionais. Durante a noite, o futon é estendido no chão para dormir, e de manhã é dobrado e guardado, transformando o espaço novamente em uma sala de estar. Assim, o mesmo ambiente pode ser usado para diferentes funções ao longo do dia. Além da falta de espaço para móveis tradicionais, esses apartamentos geralmente não possuem áreas de lavanderia. Poucos contam com máquinas de lavar. E aqueles que possuem dificilmente têm espaço para secar roupas dentro de casa. Como solução, a maioria dos moradores recorre às lavanderias automáticas, onde podem lavar e secar suas roupas sem ocupar espaço em casa. Viver em um espaço tão reduzido pode parecer desafiador, mas os japoneses encontraram formas criativas de lidar com essa realidade. A organização e o aproveitamento inteligente do espaço são essenciais. Muitos apartamentos são equipados com móveis multifuncionais, prateleiras embutidas e compartimentos de armazenamento escondidos para maximizar a área útil. Além disso, como não há espaço para acumular muitos objetos, o estilo de vida minimalista se tornou uma tendência forte no Japão. Em vez de entulhar a casa com itens desnecessários, muitas pessoas preferem manter apenas o essencial, adotando uma abordagem mais prática e funcional para a vida cotidiana. Apesar de todas essas limitações, os microapartamentos são uma opção bastante procurada, especialmente por jovens solteiros, estudantes e trabalhadores que passam a maior parte do tempo fora de casa. O aluguel é significativamente mais barato do que o de apartamentos maiores, tornando-se uma alternativa viável para quem deseja morar nas grandes cidades sem gastar uma fortuna. Com o crescimento populacional e a escassez de espaço urbano, o Japão se tornou um exemplo global de como adaptar a vida moderna a espaços reduzidos. A criatividade e a eficiência no design desses microapartamentos mostram que, mesmo em um ambiente pequeno, é possível viver de maneira confortável e organizada. Número 16. Bar temático de academia. Você sabia que no Japão você pode dizer que está indo para a academia, mas, na verdade, está indo para um bar? Isso porque lá existe uma academia chamada Muscle Girls, que também funciona como um bar temático de fitness, voltado para o público feminino. Esse estabelecimento foi fundado por Eri Muscle, uma entusiasta do fisiculturismo, e começou como uma academia tradicional. No entanto, a proposta acabou evoluindo para um negócio mais voltado ao entretenimento,
quando decidiram incluir um bar. O local oferece bebidas alcoólicas e não alcoólicas, além de um ambiente onde as clientes podem treinar e socializar com outras mulheres que compartilham do mesmo estilo de vida saudável. Além disso, há apresentações das Muscle Girls, funcionárias que servem drinks enquanto fazem flexões, dançam e até treinam na frente dos clientes. Atualmente, o bar só aceita visitantes com reserva antecipada e passou a operar de forma online durante a pandemia de Covid-19. No entanto, assim que as restrições forem suspensas, ele certamente voltará a ser um dos pontos de encontro favoritos para mulheres que não conseguem decidir se querem treinar ou apenas tomar uns drinks com as amigas. Número 15. Moda kawaii. O termo kawaii é uma fusão de várias palavras japonesas e tem um significado relacionado à capacidade de ser amado e à aparência radiante de uma pessoa. Mas hoje, ele é amplamente usado para descrever um estilo de moda baseado na fofura, remetendo à infância, cores vibrantes e simplicidade. O movimento kawaii começou nas escolas japonesas nos anos 1970, quando os alunos começaram a mudar seu estilo de escrita com a introdução das canetas esferográficas e lapiseiras. Essas novas ferramentas permitiram que os estudantes escrevessem de maneira mais arredondada e enfeitada, tornando a caligrafia mais fofa. A tendência logo se espalhou para acessórios e outros itens do dia a dia, e foi nesse contexto que Hello Kitty surgiu, conquistando o público com seu laço rosa, cabeça grande e corpo fofo. Atualmente não é raro ver pessoas desfilando com roupas e acessórios infantis, como meias coloridas, bottoms, presilhas, chaveiros e até mesmo cabelos tingidos em tons pastel. O Japão tem várias lojas especializadas nesse estilo, como Pink Latte, 6%, Doki Doki, Milk e Baby The Star Shine Bright. Embora o estilo kawaii não seja para todo mundo, ele definitivamente se consolidou como um dos movimentos de moda mais icônicos do Japão. Número 14. Máquinas de venda automática por toda parte. Máquinas de venda automática são comuns em muitos países, mas no Japão elas são levadas a um nível totalmente diferente. Você pode encontrá-las em praticamente qualquer lugar, na frente de lojas, em becos, em áreas residenciais e até em locais comerciais. E o mais surpreendente não é a quantidade de máquinas, mas sim o que elas vendem, além de bebidas como refrigerantes, chás, cafés, cervejas e saquês. Você pode encontrar doces, comidas quentes, sopas e até produtos inusitados como ovos frescos, roupas íntimas e até guarda-chuvas. Com tantas máquinas espalhadas pelo país, talvez você se pergunte quantas existem. A resposta? Aproximadamente 5 milhões, ou seja, uma máquina para cada 23 pessoas, praticamente a população inteira da Nova Zelândia. As vendas anuais dessas máquinas ultrapassam 60 bilhões de dólares, e uma das razões para seu sucesso é a baixa taxa de criminalidade do Japão. Como o país tem um dos índices de criminalidade mais baixos do mundo, essas máquinas podem operar sem grandes riscos de vandalismo ou roubo, mesmo em becos escuros e áreas menos movimentadas. Na verdade, se você tentar, pode até ser possível fazer todas as suas compras da semana apenas utilizando máquinas de venda automática no Japão. Número 13. Privadas inteligentes. Se você já visitou o Japão, sabe que os vasos sanitários de lá são algo fora do comum. Eles possuem tantas funções que você pode até precisar de um manual para entender como usá-los corretamente. Esses banheiros super tecnológicos oferecem muito mais do que a simples função de dar descarga. Eles incluem opções como jatos d'água com diferentes intensidades, secadores de ar quente e até regulagem de temperatura do assento. Além disso, é possível encontrar modelos com desodorizadores, tampas automáticas e até sistemas de som que reproduzem música ou barulhos de descarga para evitar constrangimentos. Outro recurso incrível das privadas japonesas é que muitas delas se limpam sozinhas. Elas utilizam água eletrólise para desinfetar o vaso, e os materiais da superfície são projetados para evitar manchas e acúmulo de sujeira. Depois de usar um banheiro japonês, pode ser difícil voltar para os banheiros comuns. Número 12. Kit Kats de edição limitada. O Kit Kat é um dos chocolates mais populares do mundo, mas o Japão levou esse doce a outro nível. Enquanto a maioria dos países só tem os sabores tradicionais, como chocolate ao leite e chocolate amargo, o Japão oferece uma variedade absurda de sabores exclusivos,
muitos deles disponíveis apenas por tempo limitado. No país, existem 6 sabores regulares que podem ser encontrados o ano todo: chocolate ao leite, chocolate amargo, framboesa, chá verde torrado e chá verde forte. Mas além desses, a Nestlé constantemente lança edições sazonais, como chocolate com menta e sabor sakura, que marca a chegada da primavera. E as novidades não param por aí. Há também sabores ultra exclusivos vendidos por um curto período, como banana de Páscoa, sakura mochi, saquê japonês e yuzu matcha. Cada região do Japão tem sabores únicos, inspirados em ingredientes locais. Em Okinawa, por exemplo, há Kit Kats de batata doce roxa, enquanto em Hiroshima a versão mais popular tem sabor de bolo no formato de folha de bordo. E para os mais exigentes, há Kit Kats gourmet feitos com chocolates finos e ingredientes sofisticados, como maracujá e cacau de origem exótica. Se você ama experimentar sabores diferentes, o Japão é o lugar certo para os amantes de Kit Kat. Número 11. Hotéis cápsula futuristas. Se você precisa de um lugar para dormir, mas não quer gastar uma fortuna com hotel, os hotéis cápsula do Japão são a solução perfeita. Esses hotéis oferecem espaços minúsculos, do tamanho de um beliche fechado, projetados exclusivamente para passar a noite. Muitas dessas cápsulas vêm equipadas com luzes ajustáveis, tomadas para carregar dispositivos e até telas para entretenimento. Os hotéis cápsulas são divididos por gênero, com andares exclusivos para homens e mulheres. Algumas versões mais modernas até oferecem espaço extra, incluindo uma escrivaninha ou altura suficiente para que você não precise se arrastar para entrar. Se estiver viajando com outra pessoa, também há cápsulas duplas para acomodar casais ou amigos. O melhor de tudo? O preço! Você pode encontrar diárias a partir de $20, o que é uma fração do custo de um hotel tradicional. Número 10. Hotéis do amor luxuosos. Nem sempre é fácil encontrar um lugar para momentos de privacidade, especialmente no Japão, onde muitas famílias ainda vivem juntas em casas pequenas. Foi por isso que os hotéis do amor surgiram e se tornaram extremamente populares. Esses hotéis são projetados para encontros românticos de casais, sejam parceiros regulares ou encontros casuais. Enquanto em outros países esses estabelecimentos são discretos, no Japão eles são totalmente normalizados e podem ser encontrados facilmente em qualquer grande cidade. O pagamento pode ser feito por hora ou pela noite inteira, e os quartos costumam ter temas variados e decorações extravagantes. Além disso, oferecem serviços como cardápios especiais, banheiras de hidromassagem e iluminação personalizada, tornando a experiência ainda mais especial. Os primeiros hotéis desse tipo surgiram nos anos 1960, quando muitos casais jovens ainda moravam com suas famílias e não tinham privacidade. Hoje, os hotéis do amor continuam sendo uma parte significativa da cultura japonesa, com novas opções surgindo constantemente. Número 9. Lenços de papel grátis. Em vários países é comum receber panfletos promocionais nas ruas, mas vamos ser honestos, a maioria das pessoas pega por educação e joga fora assim que pode. No Japão, as empresas encontraram uma maneira bem mais eficaz de promover seus negócios, distribuindo pacotes de lenços de papel com publicidade impressa. Se você caminhar por uma rua movimentada no Japão, certamente será abordado por alguém oferecendo um desses pacotinhos. Empresas de diversos setores, como academias, restaurantes, lojas de apostas e clínicas médicas, usam essa estratégia para divulgar seus serviços. E faz muito sentido. Enquanto um panfleto comum é descartado rapidamente, um pacote de lenços é algo útil no dia a dia. Seja para assoar o nariz, limpar óculos ou remover sujeira de superfícies, esses lenços são usados frequentemente, garantindo que a marca estampada neles continue sendo vista por bastante tempo. Número 8. Toalhas úmidas antes das refeições. Se você já comeu em um restaurante japonês, pode ter reparado que, antes mesmo de receber seu pedido, o garçom traz uma toalhinha úmida. Esse item, chamado oshibori, serve para limpar as mãos antes e depois da refeição. Os oshibori podem ser quentes ou frios, dependendo da estação do ano. Em dias frios, os restaurantes costumam oferecer toalhinhas aquecidas, enquanto no verão elas vêm geladas para refrescar os clientes. Alguns oshibori contêm suco de limão ou soluções de álcool, funcionando como um leve desinfetante. Essa tradição começou no Japão, mas tem se tornado cada vez mais comum em restaurantes ocidentais, especialmente os de alto padrão. Mas atenção,
Embora o oshibori seja prático, é considerado falta de educação usá-lo para limpar o rosto ou o pescoço. Número 7. Mochilas Randoseru. Se você já precisou comprar mochilas para a escola, sabe que muitas delas não duram nem um ano. No Japão, porém, existe um tipo de mochila chamada Randoseru, feita para durar toda a educação primária de uma criança, ou seja, cerca de 6 anos. Os Randoseru têm um significado cultural profundo e foram inspirados nas mochilas usadas pelos soldados japoneses no passado. Elas começaram a ser adotadas por crianças de famílias nobres e, eventualmente, se tornaram o padrão para estudantes de todo o país. Apesar da durabilidade impressionante, os Randoseru não são baratos. Um modelo básico pode custar R$ 500, enquanto as versões de marcas famosas podem ultrapassar R$ 6.000. Tradicionalmente, os meninos usam mochilas pretas e as meninas vermelhas. No entanto, hoje existem diversas cores e estilos disponíveis. Número 6. Kotatsu para invernos aconchegantes. As casas japonesas são conhecidas por suas paredes finas, o que torna o aquecimento um grande desafio no inverno. Felizmente, existe uma invenção incrível chamada kotatsu. O kotatsu é uma mesa baixa coberta por um futon, com um aquecedor embutido embaixo. Sentar-se ao redor desse sistema de aquecimento é uma das tradições mais reconfortantes do inverno japonês. Essa ideia vem do período Muromachi, no século XIV, quando as famílias usavam lareiras embutidas no chão chamadas irori para se aquecer. Com o tempo, o kotatsu evoluiu para se tornar um item essencial nos lares japoneses. Mesmo com avanços como o aquecimento por piso radiante, muitas pessoas ainda preferem o kotatsu, pois ele é mais barato e eficiente. Número 5. Semáforos azuis. Nos semáforos do mundo todo, o sinal verde significa siga, certo? No Japão, no entanto, o verde parece azul. Isso acontece porque há séculos a língua japonesa só possuía palavras para 4 cores: azul, vermelho, preto e branco. Como não havia uma palavra para descrever o verde, o termo ao, azul, também era usado para descrever essa tonalidade. Com o tempo, surgiu o termo midori para o verde, mas muitos japoneses ainda chamavam o sinal de trânsito de azul. Para resolver essa confusão, em 1973, o governo decidiu usar um tom de verde azulado, permitindo que os semáforos ainda seguissem as regras internacionais, mas satisfizessem as tradições linguísticas japonesas. Número 4. Otoshi. Pratos que você não pediu. Esperar pela comida em um restaurante pode ser frustrante. Você chega com fome, faz o pedido e tem que aguardar até que a refeição esteja pronta. Mas no Japão, muitos restaurantes e bares oferecem um pequeno prato de comida enquanto você espera, conhecido como otoshi. O detalhe curioso é que você não pede esse prato extra, e ele não é gratuito. O otoshi é automaticamente servido à mesa e adicionado à conta. O valor costuma ser equivalente ao que se paga como gorjeta em outros países, mas no Japão, como gorjetas não fazem parte da cultura, esse pequeno custo cobre o serviço do restaurante. Os pratos variam dependendo do local, podendo incluir saladas japonesas, vegetais em conserva, misoshiru ou carnes cozidas. Alguns restaurantes até servem opções mais exóticas, como miúdos de lula fermentados. Essa prática é muito parecida com o coperto da Itália, onde os restaurantes cobram um valor extra pelo pão e pelos acompanhamentos na mesa. Número 3. Placas com nomes nas casas. O Japão tem mais de 100 milhões de residências, e um detalhe curioso é que muitas delas possuem placas com o nome da família fixadas na entrada. Esse costume vem de uma época em que os japoneses nem sequer tinham sobrenomes. No passado, apenas os samurais podiam ter um nome de família. Isso mudou em 1875, quando o governo da era Meiji tornou obrigatório que todos tivessem um sobrenome. Mas a tradição das placas se popularizou mesmo depois de uma tragédia. No início do século XX, um terremoto seguido de um tsunami e incêndios devastou grandes cidades japonesas, deixando cerca de 140 mil mortos. Como muitas pessoas estavam desaparecidas, os sobreviventes passaram a colocar placas com seus nomes nas portas, facilitando a busca por parentes e amigos. Com o tempo, essa prática se tornou parte da cultura japonesa, ajudando a entregar correspondências e fortalecer o senso de comunidade nos bairros. As placas podem ser feitas de madeira, vidro, pedra, metal ou acrílico, e são uma característica comum nas residências japonesas. Número 2. Yurushara.
Os mascotes japoneses. A maioria dos países tem mascotes, geralmente ligados a times esportivos ou grandes eventos. Mas no Japão, os mascotes fazem parte da vida cotidiana. Chamados de Yurushara, esses personagens representam cidades, prefeituras, empresas e até serviços públicos. Diferente dos mascotes ocidentais, que costumam ser enérgicos e atléticos, os Yurushara são desenhados para serem fofos, simples e um pouco desajeitados, tornando-os ainda mais carismáticos. Cada uma das 47 prefeituras do Japão tem pelo menos um mascote oficial. Osaka, por exemplo, possui mais de 40. Os mascotes promovem turismo, eventos locais e até segurança pública. Alguns dos mais famosos incluem Hikonian, um gato samurai criado pela cidade de Hikone; Kumamon, um urso preto da prefeitura de Kumamoto; Funasei, uma pera amarela hiperativa, mascote não oficial da cidade de Funabashi. Os Yurushara fazem tanto sucesso que é comum encontrar produtos como pelúcias, roupas e acessórios estampados com essas mascotes. Agora é hora do tópico curioso. Vamos falar sobre carne de crocodilo. Não é algo comum na maioria dos países, mas no Japão é considerada uma iguaria. Isso mesmo. Em uma notícia bastante curiosa, uma escola em Osaka decidiu adicionar carne de crocodilo ao cardápio por um período limitado, e as crianças adoraram. Um dos alunos chegou a dizer que o sabor lembrava almôndegas de frango. E você experimentaria carne de crocodilo? Deixe sua opinião nos comentários com a hashtag Tópico Curioso. Número 1. Arte nos campos de arroz. O arroz é um alimento essencial na Ásia, com mais de 90% da produção mundial sendo cultivada e consumida na região. Mas no Japão, os campos de arroz são usados para muito mais do que apenas alimentação. Eles também se transformam em obras de arte gigantescas. Na vila de Inakadachi, no norte do Japão, cerca de 1.300 voluntários trabalham juntos para criar desenhos impressionantes utilizando diferentes variedades de arroz. Cada tipo de planta cresce em cores distintas, formando imagens incríveis que podem ser vistas de longe. Esse projeto começou há mais de 20 anos como uma forma de revitalizar a economia da vila, que enfrentava dívidas e queda na população. A ideia deu tão certo que agora, todo ano, milhares de turistas visitam Inakadachi para admirar as criações. O ex-professor de ensino médio Atsushi Yamamoto é o responsável por transformar fotos em ilustrações simplificadas, reduzindo centenas de cores para apenas 7 tons diferentes, cada um representado por um tipo específico de arroz. Graças a essa iniciativa, a vila se tornou um ponto turístico famoso, mostrando como a criatividade pode transformar até mesmo um simples campo de arroz em uma grande atração. O Japão é um país cheio de tradições únicas e invenções surpreendentes. Você já viu alguma dessas curiosidades em outros lugares? Qual delas mais te impressionou? Eu confesso que agora estou morrendo de vontade de experimentar um Kit Kat de edição limitada. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!